Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, Deusas, Bruxas e Feiticeiras, Histórias de Quando Deus Era Mulher, da Júlia Miara, é professora da pós-graduação de Filosofia Antiga na PUC-Rio, né? É, na qual ela concluiu o doutorado dela, especificamente, e pós-graduação em psicologia analítica. E é importante que as pessoas entendam que a Júlia é da área da psicologia e ela vai trabalhar muito na área dos arquétipos, tá? Por que, que eu já estou avisando isso antes de a gente começar a ler? Porque aqui nesse livro, por exemplo, ela vai falar sobre Lilith, e no caso, ela vai trabalhar com as elaborações cristãs a respeito de Lilith, as elaborações judaicas a respeito de Lilith, ou seja, as elaborações machistas e patriarcais dos monoteísmos, das monoculturas, tá bem? Ela não vai trabalhar com a mitologia mais antiga a respeito de Lilith, dos elementos dos seres mitológicos sumérios e coisas nessa questão. Eu trato tudo isso, tem uma live inteirinha aqui no canal só sobre Lilith, eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Vocês podem acessar a live diretamente se quiserem uma pesquisa mais ampla, tá? Mas eu decidi não ler o trecho que ela fala sobre Lilith, porque ela vai basicamente repetir mitos monoteístas, né? Patriarcais, mas eu quero ler um trecho que ela intitula A Civilização da Deusa. Para falar da pré-história, precisamos discutir o que entendemos por história. Não pretendo fazer uma investigação extensa sobre o assunto, uma vez que já falamos bastante sobre isso no primeiro capítulo, mas basta abrir uma porta por meio dos seguintes questionamentos: a quem serve, a que projeto de poder, a qual sistema ideológico, a condenação ao esquecimento de milênios da experiência humana? A quem chamam de bárbaro, animal e irracional? Que tipo de razão se considera soberana e condena outros pensares, visões de mundo e modos de vida? E por que temos tanto medo de nossa condição animal? Costumeiramente chamamos de história um tipo de desenvolvimento social e uma concepção de mundo específica que surge com a criação do Estado, do poder centralizado, das organizações militares e dos registros escritos. Processo que não aconteceu do dia para a noite. Tampouco em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa narrativa possui cerca de 5.000 anos, uma pequena fração da vida humana que coincide com a formação e gradual consolidação do sistema patriarcal. Ou seja, o que é considerado história da civilização é a história do patriarcado. Nesse recorte, a pré-história costuma ser retratada como um momento em que a humanidade quase não se reconhece como humana. É um período de muitas formas relegado ao esquecimento e que desprezamos ou minimizamos, pois é anterior à história. O currículo básico da educação costuma ignorar a pré-história. E quando ela é tema das discussões em sala de aula, é sempre por um viés ultrapassado, enviesado e estereotipado, que é, por sua vez, corroborado pela indústria cultural. Por isso, faz-se curioso que encerramos justo aí uma compreensão brutalizada e animalizada do ser humano, o que sugere uma vontade de alinhamento de parte da memória humana. Ou talvez denote um projeto de exclusão e apagamento de outros modos de nos relacionarmos uns com os outros, com outras formas de vida, com o nosso planeta. Ao nomear 40.000 anos antes da Era Comum de pré-história, usamos a linguagem e a força dos símbolos para corroborar um entendimento específico de mundo. A maneira como nomeamos as coisas importa. E no nosso currículo básico de estudos, não damos a devida atenção àquilo que cada vez mais, no nosso imaginário, ganha os contornos estereotipados de Idade da Pedra. Um estereótipo falacioso que condena os povos antigos do nosso mundo a um lugar bem menos virtuoso do que mereciam. Na pré-história, vivemos como nômades, caçadores-coletores, em sistemas agricultores harmonizados com ciclos naturais, com culturas pacíficas, onde o protagonismo das mulheres e crianças não era incomum. A vida era considerada sagrada no geral,
Este era o seio das civilizações matriarcais. Quando não olhamos, investigamos e entendemos a história dos povos neolíticos e paleolíticos como nossa, fazemos uma escolha ideológica. Nos desvinculamos da trajetória de povos matriarcais que, assim como os indígenas e tantos outros, não destruíram a terra para garantir o seu sustento. Não desejo fomentar uma busca por um mundo idílico, mas apenas apontar para a necessidade urgente de produzir outro modo de vida que não destrua a nós nem a nossa capacidade de viver neste planeta. Estudar o matriarcado é estudar sobre a possibilidade real de produção de outros modos de vida que não se baseiam em dominação e exploração. Pensando nisso, prefiro utilizar a alternativa ao termo pré-história, concebida por Mariha Gimbutas, matrística, ou por meio de uma perspectiva mais fortemente apoiada na expressão espiritual e psíquica, a civilização da deusa, mais conhecida como matriarcado. Ao enquadrar os cerca de 40 mil anos de civilização matrística na pré-história, a cultura ocidental produz um efeito real, não só discursivo ou simbólico. É importante observarmos as imagens narrativas e histórias produzidas pela nossa cultura sobre a condição humana na chamada pré-história. Pense nos desenhos animados de sua infância. São produções em geral estereotipadas, em que os personagens quase sempre são sujos, desgrenhados, comunicando-se precariamente. Não há nenhuma menção ao matriarcado, ao culto à grande deusa, nem às sociedades pacíficas e organizadas de maneira comunal, conforme os ciclos da natureza, as estações do ano, a abundância nutricional propiciada pela agricultura, etc. Parece-me convincente relatar que a humanidade, certa vez, dormiu incivilizada e pré-histórica, para então acordar na aurora do mundo antigo com arquitetura, linguagem, arte, cultura, política, tudo de uma só vez. Se as condições reais da existência da humanidade pré-histórica são as responsáveis pela geração da cultura antiga, suas produções grandiosas foram gestadas pelos seus ancestrais pré-históricos. O que quero dizer de maneira bem clara é o seguinte: as pessoas não foram dormir na pré-história em cavernas emporcalhadas e se comunicando através de urros e grunhidos, tal como a cultura pop nos fez crer, e acordaram no dia seguinte com alfabetos sistematizados, poemas épicos e construções arquitetonicamente sofisticadas. Alguém gestou o conhecimento que nasceu no mundo antigo. Os estudiosos contemporâneos de arqueologia e antropologia cada vez mais nos revelam que as sociedades pré-históricas, sobretudo a matrística, eram muito mais sofisticadas, interessantes, evoluídas, socialmente valorosas e comunitariamente virtuosas do que imaginamos, conforme aponta o filósofo Friedrich Engels. Uma das ideias mais absurdas que nos transmitiu a filosofia do século XVIII é a de que nas origens da sociedade a mulher foi escrava do homem. As mulheres constituíam uma grande força dentro dos clãs, gens, e mesmo em todos os lugares. Elas não vacilavam, quando a ocasião exigia, em destruir um chefe e rebaixá-lo à condição de mero guerreiro. A economia doméstica comunista, em que a maioria das mulheres, se não a totalidade, é de uma mesma gens, ao passo que os homens pertencem a outras gens diferentes, é a base efetiva daquela preponderância de mulheres que nos tempos primitivos esteve difundida por toda parte. O que essas culturas antigas podem nos ensinar sobre igualdade, comunidade, equanimidade, protagonismo feminino? É um pouco disso que desejo trazer com o resgate da história do matriarcado, da matrística, das culturas matrifocais e matriarcais. O que proponho nessa investigação é nos perguntarmos por que confinamos essas culturas ao esquecimento, por que as excluímos da história humana, por que a história é só aquela das civilizações patriarcais? E eu escolhi esse trecho por algumas questões específicas. A obra da Júlia é extremamente interessante e aborda questões para pensarmos. Entretanto, eu tenho alguns pontos que preciso apontar. O primeiro, que eu já falei no início, é que ela vai abordar sobre Lilith, baseada em mitos patriarcais, né? Em estereótipos, em arquétipos. Os arquétipos, eles estão fundamentados especificamente na Lilith como uma mulher
que fora dos padrões masculinos, quando na verdade na live sobre Lilith eu faço um resgate histórico e demonstro que Lilith não é necessariamente nem feminino nem masculino e mostro outras questões importantes também. E aqui, um ponto importantíssimo que ela menciona é exatamente por que nós consideramos pré-história as civilizações que gestaram, que basicamente prepararam o mundo para as construções culturais da antiguidade. E isso é um ponto importantíssimo que ela destaca. Mas quero também apontar que essa ideia de matriarcado, ou matrística, ou algo relacionado à espiritualidade da grande deusa, a civilização da grande deusa, como uma grande deusa e as demais são basicamente a mesma grande deusa com nomes e facetas diferentes, esse é típico da linha da psicologia, tá? E que precisa ser lida em conversa com as outras ciências, com as questões culturais, com as deusas específicas dentro dos seus contextos culturais, uma vez que as divindades são reflexo das culturas que as adoram, que as geram, né? Então, não se pode falar simplesmente de uma grande deusa, quando, na verdade, cada cultura tem a sua, caracterizada através dessas identidades culturais singulares, não globais, né? A língua global é aquela que uniformiza, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, apesar de ela defender que nós devemos buscar esses modelos que não são patriarcais, quando ela chega em Lilith, em algumas questões, ela acaba caindo nos mitos patriarcais, tá? Então eu quero recomendar essa leitura com conversa com outras ciências, tá? E é importante que a gente tenha sempre em mente essas grandes questões. Então, fica a dica de leitura da semana. É um livro delicioso de ler, tem muitas ilustrações, muitas reflexões a respeito do feminino na história, e ela vai falar do Neolítico. Entretanto, a pesquisa por trás disso que ela toca é muito mais profunda, é muito mais ampla e muito mais complexa. É só esse alerta que eu dou quando você entrar em contato com essa obra, que é uma grande obra de uma grande escritora e doutora, né? Então fica aqui a dica da semana. Vou colocar na descrição não só as referências deste livro para você buscar nas suas redes de busca para adquirir, mas também o link da live sobre Lilith e sua mitologia, com uma pesquisa mais ampla a respeito desse mito. Um grande abraço e até a próxima.